Boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Espero que você esteja bem, possa ter descansado um pouco, feriadinho aí. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se eu fazer está na fé. Irmãos, eu vou falar de um assunto bem pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Né? Se você não assiste reportagens do que está acontecendo no mundo, né? Eu estava vendo a reportagem dos países que estão se virando contra Israel, né? Israel contra Irã, Irã contra Iraque. Uma loucura. Mas tem um míssil só, não sei se é dos Estados Unidos ou do Irã, entendeu? Que ele tem a velocidade de Mach 20. O que é Mach 20? É 20 vezes mais a velocidade da luz. Então, vamos supor que que aqui seja o Irã, vamos dar um exemplo, São Paulo, e o Israel seja lá na Amazônia. Se sair um míssil daqui, é questão de 2 minutos, que tem um efeito devastador para destruir uma nação inteira como o Brasil. Tá assim, eu estava vendo e alguns pastores lá de alguns lugares estavam falando assim, ó, a América está colocando seus porta-aviões em lugares estratégicos. Você imagina o que seja isso? Se estourar uma grande guerra mundial, a terceira guerra mundial, irmãos, vai ser um negócio devastador. E Deus já tem falado que haveria um momento de luto muito grande, né? Muito grande no Brasil, no mundo inteiro, dos próximos 5 anos. Ok? Então, o que eu entendo com isso? Que Jesus, ele está, assim, irmãos, às portas. Nós não temos tempo mais para nada, nada, nada. E nós precisamos aprender uma coisa. A Bíblia nos ensina a nós termos a resistência. O que é? Resistir o diabo e ele o quê? Submeta a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para você ser ministrador hoje nessa palavra sobre... Eu tenho uma série de ministrações chamadas sobre a pedra. E eu escolhi uma dessas hoje, dei uma mexida para o dia de hoje, é a pedra da resistência. Mas eu quero levar você a pensar em algumas coisas. Princípios não óbvios. Princípios não óbvios, que são objetivos para você crescer. Objetivos para você crescer, debaixo de princípios não óbvios. Primeiro, você precisa ter um propósito. Qual é o teu propósito? Ok? Então, a pergunta é, todos os dias isso acontece comigo. Né? Então, ontem eu estava voltando da Baixada, fazendo um serviço, e aí eu vim meditando um pouco sobre isso, escutando louvor, fiz até um takezinho assim no status, e aí eu vejo aquela imensidão do mar, as rodovias, e aí vem algumas perguntas que eu quero fazer para você. Quem nós somos? Quem você é? E quem éramos? Quem você é hoje e quem você um dia foi? Isso está sempre comigo. Isso está sempre comigo. Segunda coisa, o que é que nós estamos fazendo com o que nós somos hoje? Essa é a segunda pergunta. Subsequente, para onde nós vamos fazendo o que nós estamos fazendo? Então, vem aí, novamente. Objetivos para você crescer, debaixo de princípios não óbvios, quem você é, quem você era. O que você está fazendo e para onde você vai. E em quarto, como posso eu colaborar com o Espírito Santo na minha vida? Então,
Quando você entende isso, você se baseia embaixo de duas colunas que traz à sua vida uma estabilidade em todas as áreas. Quando você entende quem você era e quem você é, o que você está fazendo, para onde vai, e você colabora com o Espírito Santo, duas coisas acontecem. A primeira, você quebra o seu orgulho. Porque quando você colabora com o Espírito Santo, ele vai exigindo de você algumas atitudes, alguns comportamentos. Então a primeira coisa, você vai ter que abrir mão daquilo que está pedindo. Então vai quebrar o seu orgulho. Quando você quebra o seu orgulho, a sensação que você está órfão. E aí você busca o quê? Uma referência. Para aquilo que você quer ser, para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você, para onde vai e para tudo aquilo que é colaborar com o Espírito Santo. Entendeu aí, não? Fui didático ou você quer que eu fale de outra forma? Todo mundo entendeu aí? Entenderam? Então, hoje você vai aprender debaixo disso a ter essa pedra da resistência. Ok? Vamos lá, então. Texto base está no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de número 1 a 8. Tiago, capítulo 4, versículos de número 1 a 8. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes, porque não o quê? Pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar os vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito e que ele faz habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas dá graça a quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele, o que acontecerá? Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, o que pede para fazer? Limpai o vosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra e pedimos a tua graça. Que o teu nome, que o teu poder, que o teu Espírito Santo nos instrua nesta noite. Que a tua bondade, que a tua presença toma conta daquilo que já é seu. Toca os nossos corações, fala conosco, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então, quando eu fiz essas perguntas para você, você colaborando com o Espírito Santo, quebrando o orgulho, aprendendo a traçar uma referência para te levar, te empurrar a crescer, você aprende a vigiar os seus lábios. Porque agora você tem um propósito de vida direcionado, focado, com meta. Então você começa a vigiar os teus lábios. Segunda coisa, você também começa a vigiar os teus olhos. Você deixa de ser um ventilador que fica olhando para os lados, você foca naquilo que o Espírito de Deus, na sua colaboração, ele ministrou ao seu espírito. Né? Então, quando isso acontece, você vigia a boca, você fecha os olhos e automaticamente você muda de ambiente. Você não se assenta na roda de escarnecedores. E quando isso acontece, você muda de ambiente, você vigia os teus olhos, você aprende a vigiar com os teus lábios, você aprende a estar
preparado para a guerra que sempre irá enfrentar. Então, quando Deus assim fala comigo em sonhos, Deus fala muito comigo em sonhos. Muito comigo. Dias atrás eu estava orando por uma pessoa aqui da igreja. Eu falei, só que eu preciso que o Senhor me dá uma palavra. E Deus me deu um sonho com a pessoa, uma visão. Eu sentei com ela e falei. E era a resposta de uma oração, de um sentimento que estava. Então, o tempo todo eu tenho orado por pessoas. Tem coisas que Deus está mostrando. Eu estou, como é que fala? Mastigando, amadurecendo. Uns falam, Deus pede. Outros não. Outros falam, avalia. E aí, a obra de Deus ela vai sendo construída assim. Então, quando Deus fala comigo que eu vou passar por uma grande luta, irmãos, eu não espero a luta vir me atacar para eu me aquebrantar. Eu já vou me aquebrantando. Eu já vou orando, eu já vou jejuando. Então, Deus falou assim, olha, se prepara. Está vindo aí uma... Quando eu sonho com águas turvas, águas escuras, quando eu sonho com vento assim vindo, lá vem um vento. Então o que eu faço? Eu me revisto, porque eu começo a ter habilitação e autoridade para vencer no dia mau. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada antes que avise os seus servos. Se Deus fala que vai acontecer, então eu tenho que me preparar. Então, quando Deus fala assim, prepara as malas, porque tu irás voar. Então, eu já começo a me preparar. Eu já começo a preparar a igreja para eu me ausentar. Eu começo a preparar a minha casa. Eu vou preparando, eu vou cuidando. Porque no dia que Deus der o start, está tudo preparado. Então, você precisa entender esses princípios não óbvios. Você precisa entender como Deus quer atuar e agir na sua vida. Então nós já demos assim algumas informações, mas para você receber essa resistência e andar em vitória, você tem que tomar algumas atitudes. As primeiras que eu falei foram entendimentos que você precisa ter, né, para crescer, quem você é, quem você era, o que você está fazendo, para onde você vai, com o que faz, como você pode colaborar com o Espírito, você vai quebrando orgulho, vai recebendo, estabelecendo referência, com isso você vai vigiando a boca, os olhos, não se ausentando dos ambientes de gente escarnecedora, né? Você começa a se preparar para o dia da guerra que vai enfrentar, e com isso você tem o quê? Autoridade para vencer o dia mau. Então, tenha sempre isso. Irmãos, olha, vou contar um pouquinho da minha parte, da minha vida, quando eu tinha entre 18 a 25 anos de idade. Então, eu gostava muito de ir em reuniões de oração. Tinha a irmã Eulâmpia, que tinha 25 mulheres que oravam das 6 da manhã às 6 da tarde, todas as segundas-feiras, lá na divisa de Diadema. E lá, irmão, não adiantava descer com brecha. Alguma coisa acontecia, você não conseguia chegar. Não tinha como. Então, eu sabendo quem eu era, como eu era e do jeito que eu era, eu tinha que estar no ambiente de pessoas que tinham uma vida ligada ao Espírito Santo e que não ia ter filtro nenhum para tratar os assuntos que Deus queria tratar comigo, entendendo que Deus tinha uma obra, um propósito, um ministério, uma vida. Então, o que eu fiz? Eu colaborei com o Espírito Santo e fui tomando pancada, 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 pancada. Quando eu achava que a oração estava boa, eu falei, nossa, me limpei. Quando eu estava subindo a escada, a irmã, vem cá. Lá vem de novo, pancada, pancada, pancada. Mas eu sabia de uma coisa, quanto mais eu era tratado, mais eu sabia aonde Deus queria me levar. Então, hoje, nós estamos vivendo numa geração que não pode falar nada.
Só que comigo não tem essa. Eu falo, precisa falar. E ponto final, porque a gente sabe que quando Deus se preocupa conosco, Ele está o tempo todo nos exortando. Ele está o tempo todo nos afiando. Ele está o tempo todo pautando os nossos caminhos. Você acha que eu, você, nós, vamos viver uma vida dupla e Deus não vai tratar os assuntos? Se na palavra do culto você não escuta, vem um vento lá fora para você voltar para a presença de Deus. Se lá fora vem um vento e você não volta para a presença de Deus, Deus permite algumas situações acontecer para dar um start em você. Você fala, pera, volta atrás e começa tudo de novo. Mas você precisa saber, Deus não abrirá mão de nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então você precisa, mas por que comigo é só assim? Porque o projeto que Deus tem conosco é grande. E você precisa, Ambrósio, parar de teimosia, de teimar com as coisas que Deus quer fazer. Então, ou então Jesus vai voltar, você vai para o céu, receber o galardão da salvação, e aí, já vi aquelas visões que as pessoas têm, que Deus me levou a uma sala e tinha vários pacotes e caixas de presente. Já viu esse tipo de visão? Aí a pessoa abriu e Deus mostrou lá o tanto do projeto que eu tinha para viver. E a pessoa não viveu porque ela foi obstinada, foi desobediente, ficou lá chupando o dedo. Eu não quero, eu não sou desse. Tudo que Deus tem para mim eu vou viver em nome de Jesus, amém? Amém, amém, irmãos, amém. Hoje eu trabalho, vocês sabem com o que eu trabalho. Eu vou melhorando, vou buscando contrato, vou aperfeiçoando o meu trabalho, vou buscando novas oportunidades, vou até o dia que Deus falar assim, para, é agora, irmão, eu paro agora. Não tem esse negócio, ai, deixa eu me preparar, ai, Senhor, deixa eu voltar lá para queimar a junta. Não, Deus falou, Deus, você sabe o que eu fiz com você. Você sabe o que aconteceu com você. Então não tem esse negócio de meia curva. Não tem esse negócio, não. A gente tem que dizer, eis-me aqui o tempo todo em nome de Jesus Cristo. A Cleide, presbítera Cleide, falou uma frase muito legal aqui no altar. Às vezes nós oramos e nós achamos que não está acontecendo nada com a nossa família. Às vezes isso é verdade. Mas a verdade maior é, às vezes a gente ora, não está acontecendo, mas também Deus não está permitindo que o pior também aconteça. É isso que a gente precisa entender. Enquanto a minha oração ela não é respondida como eu quero dentro da minha casa, Deus também está impedindo que o diabo não ceife a minha família. Então nós precisamos entender essa temática. Nós precisamos entender e nos alinharmos para vermos aonde Deus quer nos levar. E eu declaro hoje, eu profetizo toda a resistência, a pedra da resistência Deus te dará. Você vai resistir no dia mau, você vai resistir à preguiça, você vai resistir à indolência, você vai resistir à religiosidade, você vai começar a resistir, vai resistir, porque o Senhor quer dar para nós aquilo que é o bom, perfeito e agradável. Então, para você receber essa resistência e andar em vitória, é preciso que então não desfaleça na alma. Paulo fala que só colheremos se não desfalecermos. Ainda que no corpo estejamos cansados, isso não pode interferir no mundo espiritual, pois Isaías 40 diz o quê? 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então eu posso estar o dia pior da minha vida, posso ter um dia anterior, dos piores do ano, mas eu posso estar cansado, com dor de cabeça, doente, mas o meu espírito subjuga a carne, mas a minha vida, as minhas experiências que Deus me deu, me dá autoridade para eu chegar e falar assim, dor de cabeça, náusea, pressão alta, entre outros problemas mais, eu não vou parar, eu vou para a casa do Senhor, porque na casa de Deus tem cura para a minha vida em nome de Jesus Cristo. Então você não pode desfalecer na alma. A Bíblia fala, como nós dissemos, Paulo declara, se nós não desistirmos, nós colheremos aquilo que é a nossa reação, o resultado da nossa reação. Olha lá, ó, os que esperam no Senhor renovam suas forças.
Então Paulo fala que se você resiste e persevera, você alcançará a promessa. Segunda coisa, eu já falei isso aqui, acho que foi quinta passada, né? E eu vou novamente falar, resista na mente para vencer. A tua mente tem que estar subjugada ao Espírito Santo. Não às experiências de dores, não às descaracterizações, não às autocomiserações, não aos sentimentos de retrocesso. O que é isso, sentimento de retrocesso? É assim mesmo, minha vida é assim mesmo. Sentimento de retrocesso é aquilo que você não falaria e o que você fala na frente de uma autoridade espiritual. Se eu falar, eu vou tomar uma bronca. Esse é o espírito de retrocesso. Porque aquilo que você pode falar diante de Deus, diante de uma autoridade, se não é um retrocesso, então você tem que estar e entender que você está limpo. E muitas pessoas, têm um sentimento de retrocesso. E eu declaro sobre a tua vida, a tua mente não é mente de escravos. A tua mente não é uma mente falida. A tua saúde mental é uma saúde abençoada, porque sobre a tua cabeça tem o capacete da salvação. Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A pergunta para você nesta noite sobre a mente é, se você encontrar com alguém que outrora um dia caminhou com você, outrora um dia teve trabalho junto com você, foi irmão na fé junto com você, qual é a leitura que ela terá, minha e tua, hoje, atualmente? Se você progrediu, se você se descaracterizou de um velho homem, se você evoluiu ou involuiu, se você implodiu ou se você explodiu e expandiu. Essa é a pergunta. Deus está dizendo, a tua mente não pode estar comprometida com um passado de dores que um dia você viveu. A tua mente não pode estar comprometida com pensamentos de frustrações por causa de desobediências que você teve, por causa da tua carne que falou mais alto que o Espírito, por causa das tuas teimosias que você insiste muitas vezes. Não, a tua mente não tem isso não. A tua mente tem que ser a mente de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Qual é a tua esperança? Aleluia. Todo comprometimento da tua mente com coisas ruins, eu declaro hoje, estarão quebrados em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que Deus vai limpar tua mente hoje, aleluia. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Terceira coisa, primeiro, o que eu falei? Não desfaleça na alma. Segundo, resista na mente para vencer. Terceiro, mantenha a sua fé. Tenha uma disposição mental favorável a você mesmo. Nossa mente deve ser firmada em Deus, pois ainda que tenhamos vivido uma sequência de derrotas, Deus tem um dia marcado para virar o nosso cativeiro. A maior fake news que você vive diária é a voz de alguém que é um derrotado, que quer te deixar derrotado também. E o Espírito de Deus está falando, aleluias, leva a tua mente ao Senhor, aleluias, porque você será marcado por uma grande virada de cativeiro. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então, em quarto, como é que eu disse? Não desfaleça a alma, primeiro. Segundo, resista na mente. Terceiro, mantenha a sua fé. Quarto, tenha disposição para vencer qualquer tipo de cansaço, para erradicar as dívidas e para driblar o conformismo. Diga assim, eu vou resistir. Fala, eu vou resistir na força do Senhor. Amém, amém? Você está endividado, não é financeiramente muitas vezes. Você está endividado com processos que você entrou na presença de Deus e não cumpriu. E fica algo pendente cobrando você. Cobrando você. Se Jesus chegasse aqui e falasse assim, ó, mene, mene, tekel, parsim.
pesado fosse na balança e achado em falta. Você fala, Senhor, é que o João fez isso comigo, a Maria fez isso comigo, o bispo fez isso comigo. E Deus falou assim, eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Igual o testemunho de um rapaz, que quando ele é servo do Senhor de uma família cristã, que completou os 15 anos de idade, foi lá, o pai fez o aniversário de 15 anos do filho, o filho ficou feliz, fez o culto na igreja, de ação de graça, e aí foi sair depois para comemorar com os amigos da igreja. Passaram a noite toda e voltaram todos bêbados para casa. Aí eles falaram, meu pai vai me destruir quando eu acordar. Ele acordou, pai, eu quero te pedir perdão. Por quê? Por quê, meu filho? Porque eu decepcionei o senhor. Não, você decepcionou a mim, não. Você decepcionou a Deus. Então, muitas das vezes, a gente se preocupa muito com o estereótipo, o que vão dizer, e nós muitas vezes estamos o quê? Em dívida com o Espírito Santo, em dívida com as coisas de Deus. Quebra isso da tua vida hoje, tenha disposição para vencer. Seja diferente. Seja diferente, seja diferente. Irmãos, você come arroz e feijão em qualquer lugar aqui de São Paulo, mas tem lugares que o arroz e feijão é diferente. É ou não é? É ou não é? Por que que a comida da sua mãe é mais gostosa? Por que que a comida da tua esposa é mais gostosa? Por que que a comida da avó é mais gostosa? Por quê? Porque tem uma pitada de diligência, tem uma pitada de disciplina, de tanto fazer foi melhorando, de tanto fazer foi melhorando. Assim será a tua vida. Seja disciplinado, tenha consciência para a qual Deus te chamou. Vença as críticas com maturidade. Vença as críticas com maturidade, com sabedoria. Porque o Deus fala para nós em Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então, eu estou pouco me importando, né? Muitas vezes eu tive daquela pessoa, eu não estou nem aí pelo que pensa, mas ela fala, aquilo fica na tua cabeça, aquilo fica moendo em você, e se der alguma coisa errada amanhã, sabe o que acontece? Aí você fala assim, realmente, o que ele falou, que aquela pessoa falou, de repente ela tem razão, olha minha vida como é que está, sua vida não é nada daquilo que Deus estabeleceu. Aleluia, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor e você precisa ter maturidade para viver. Está patinando porque não entendeu, está desfalecido, está com uma resistência, está sem fé, não tem disposição. Olha o que Deus já fez na tua vida, é suficiente para você ser uma pessoa que vale por 100. Você precisa entender isso. Então hoje eu declaro, em nome de Jesus, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito é pensamento de crescer. Você vai crescer, crê nisso em nome de Jesus, amém? Então fica de pé e vamos orar essa palavra profética em nome de Jesus. Fala assim, eu me limpo hoje, fala, de todo o erro do passado. Eu rejeito da minha vida todo o desvio da sua palavra. Eu declaro que as guerras, as contendas não terão espaço na minha vida. E eu também quebro hoje, fala, toda amizade com o mundo, sou amigo de Deus, fala, vou buscar a minha bênção, fala assim, pedirei de acordo com a vontade do Senhor, e crendo que receberei, serei fiel em todo o tempo, fala, os meus olhos, meus ouvidos, minha boca estão guardadas, para que não venha pecar contra Deus. Diga assim, toda guerra será cessada por aquilo que eu falei que não deveria falar, por aquilo que eu pensei e decidi que não deveria pensar e decidir. Hoje, fala, eu recebo poder da resistência que vem do Senhor e tomo posse da minha vitória sobre o dia mau. Diga, não desfalecerei na minha alma. Hoje, fala, hoje eu limpo a minha mente de toda descaracterização, toda autocomiseração, todo sentimento de retrocesso sairão da minha vida, me manterei firme, a minha fé será disposta e eu rejeito da minha vida, da minha família, da minha parentela,
todo cansaço, endividamento, conformismo. Diga: a minha vida será conhecida como uma pessoa disciplinada, receberei críticas com maturidade, buscarei sempre o meu crescimento, porque hoje Deus me dá a pedra da resistência e profetizo: o dia mau não me afligirá, o Senhor me dará vitória nas lutas que eu estou vivendo e viverei, e também naquelas que um dia eu nem imagino passar, mas eu serei inabalável, porque maior é que está em mim do que no mundo está. Ele fala o Senhor Jesus, é a pedra angular da minha vida. Oh, levante a sua mão e comece a orar. Pai, nós estamos, ó Deus, aleluia, findando o primeiro semestre, ó Deus, do ano de 2025, e eu sei, Senhor, que nós devemos nos preparar para o segundo semestre. Não sabemos o que virá, mas aqueles que estão em Ti, Senhor, aleluia, serão como o monte de Sião, que não se abalará para, aleluia, para todo sempre. Então, Senhor, faça o Teu povo hoje, aleluia, ter essa disposição, ó Deus, aleluia, e entender que o lugar do diabo é debaixo dos pés da Tua igreja, é debaixo dos Teus pés. Ó Deus, que o Teu povo, aleluia, a partir de hoje vai entender que a fonte das nossas guerras nunca mais serão erros e desvios que nós tivemos um dia em relação à Tua palavra. Oh Deus, eu repreendo do nosso meio todo espírito da infidelidade. Oh, em nome de Jesus, que o velho homem insiste em ressuscitar. Oh, em nome de Jesus, ó Pai, nós quebramos hoje mais uma vez a resistência, com resistência à inimizade, a amizade com o mundo. Oh, eu declaro, a Tua igreja não vai desfalecer na alma, vai resistir na mente, vai manter a fé, vai ter disposição, será disciplinada, madura para vencer as críticas e vencer todas as etapas. Eu declaro sobre a Tua igreja esta palavra, eu declaro sobre Efraim, sobre a família, sobre os filhos dos filhos, e eu declaro: nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra no teu espírito. Receba essa palavra na tua vida agora. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, para a glória do nome do Senhor. Você crê? Dá um glória a Deus aí. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Guarda sempre isso. Eu vou pôr no WhatsApp do grupo. Quem somos? Quem éramos? O que estamos fazendo? E para onde vamos com o que fazemos? Como posso colaborar ao Espírito Santo? Colaborando, eu quebro o orgulho e eu estabeleço uma referência de vitória sobre a minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Sábado é o dia do nosso aluguel. Amém? Quem crê que Deus vai nos dar graça, a gente vai pagar. Oh, aleluia. Eu creio assim também. Amém? Então pegue esse envelope aí, em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu conheci um irmão aqui em São Paulo, hoje ele está morando em Minas. Ah, irmãos, a vida é tão difícil. E Deus moeu ele assim. Eu falei para ele assim: irmão, Deus tem um propósito com isso na sua vida. Aí ele voltou para Minas, de onde ele é. E começou lá um grupo de oração. Se juntou com alguns pastores. Ficou numa igreja. Daqui a pouco Deus começou a abrir portas novas para a vida dele e confirmando. E aí minha mãe hoje contou que esse amigo nosso, uma pessoa procurou ele e falou assim: Deus falou comigo, eu não posso existir. Ele estava orando para Deus dar ele um lugar, para ele abrir mudar a igreja, colocar a igreja num lugar melhor. A pessoa foi lá, comprou um prédio, com cadeira, com som, com tudo, equipou a igreja e falou: está aqui, por causa da sua fidelidade a Deus, eu estou te abençoando. Você não imagina o que você está vivendo. Você não imagina onde que Deus quer te levar. Você não imagina. Você não imagina. Se você imaginasse, você faria, por quê? Por interesse. A Bíblia fala aquilo que os olhos não viu, ou aquilo que não subiu ao coração, que não chegou aos nossos ouvidos, Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, por que Deus não mostra? Porque a inveja pode atrapalhar.
O que Deus não fala? Deus demora para falar com você, porque de repente no ambiente que você está, Deus não pode falar, porque pode vir algo no mundo espiritual e tentar atrapalhar. Mas fica firme, como nós acabamos de ler. Tem a pedra da resistência na tua vida, porque quando chegar a hora da chave virar, aleluia, irmão, eu não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo ainda a igreja está na face da terra que Jesus irá buscar. Mas eu estou debaixo dessa palavra de Paulo, perseverando, não deixando, aleluia, a nossa alma desfalecer, porque nós alcançaremos a promessa em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A pastora Raquel falou uma coisa tão linda esses dias, de um pastor, de uma frase. Ele falou assim, a igreja ela pode faltar tudo. Pode faltar louvor, pode faltar um monte de coisa. Mas uma igreja que tem palavra é uma igreja de Cristo. Então aqui pode faltar tudo, mas não falta a palavra. Deus é o centro da igreja. Deus é o dono de tudo isso aqui. Ó. Então eu declaro, se Deus é o dono disso, você está aqui, é porque você também pertence ao Senhor. Então pega a sua vida financeira e coloca debaixo de uma autoridade maior, que é a palavra de Deus. E a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija, em nome de Deus. Se você fosse pagar por tudo que Deus havia feito e fez, quanto valeria? É muito, não é? Então, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Amém? Então, entrega a sua oferta ao Senhor, de amor, de graça, de reconhecimento e de gratidão. Vamos consagrar. Senhor, nosso aluguel é sábado, e nós cremos que o Senhor já proveu. Eu creio que o Senhor já abençoou. Oh, Deus, nós cremos, porque o Senhor é fiel. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida da tua casa. O Senhor cuida de nós. Nós consagramos a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima, a oferta especial, o voto de quem faz a entrega. Multiplica, abençoa, guarda, cubra com o teu sangue. Nós abençoamos e declaramos a tua vitória sobre a vida financeira dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sair do seu lugar. Na tela tem o número do Pix. Na parede tem o QR Code. É uma bênção. Amém? Alguma coisa aí? Cantina, tem caldinho lá. E sonho. Sonho meu. Né? Tem sonho e caldinho na cantina. Amém? Vai lá, participe, que vai ser uma bênção. Vamos ficar de pé. Domingo a nossa celebração da família. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que Ele te abençoe, te guarde e te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, vai em paz. Valeu.